Boa tarde. Hoje nós faremos mais uma live aqui pelo Espaço Ser. Dr. Everton, nosso convidado, já está presente. Boa tarde, Dr. Everton. Hendrix. Iniciar a nossa transmissão. Ei, meu querido. Oi. Boa tarde. Tudo bem, amada? Como você está? Estamos bem, né? Mais uma vez reunidos aqui para um bate-papo sobre um tema Sim. caro, né? Uhum. Que infelizmente tem se tornado caríssimo, uma moeda caríssima de ser paga, não é? Sim, infelizmente. Infelizmente. É. Bom, o Dr. Everton já dispensa apresentação, né? Já é nosso companheiro aqui, é psicólogo também. E a gente convidou o Dr. Everton para essa live também em função não só do interesse pelo tema e pelo trabalho que nós já fazemos a partir dessa temática, mas porque ele também acabou de publicar um artigo sobre isso muito interessante. Gostou? Eu gostei muito do artigo. É difícil a gente ter artigos que trazem relatos expressos, né, das mulheres. Normalmente, os artigos científicos trazem explanações dos seus autores, né, sobre a temática. Então, o seu artigo, por ser um artigo empírico e que traz os relatos das mulheres e que você pode ler além da interpretação que você faz, que é riquíssimo, né, poder ler esse relato e poder se apropriar daquilo que é dito por essas mulheres é muito importante, porque às vezes a maioria das pessoas pensam de forma preconceituosa sobre esse tema, né, Everton? A gente sabe que isso acontece, né? E muitas das vezes as mulheres são revitimizadas, se é que a gente pode dizer assim, né? Quando elas fazem qualquer tipo de denúncia ou no momento que elas relatam à família o acontecido em relação à violência contra a mulher e principalmente a violência sexual. Então, poder ter acesso à fala da mulher é muito enriquecedor, né? Então, para a gente começar, eu queria que você apresentasse um pouquinho, né, desse artigo, falasse o título, onde ele foi publicado, como é que essa temática chegou aí para você. Como essa temática, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Kelly. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela parceria e pela confiança, não é? Esse artigo, ele é resultado de uma pesquisa que eu orientei e que a pessoa que estava fazendo, a aluna que estava fazendo, ela não conseguiu. E como ela já tinha entrado em contato com as pessoas, com as mulheres, não é? E, abrindo parênteses, por que ela não conseguiu? Porque quando ela estava fazendo com a menina de 15 anos, quando ela ia fazer com a menina de 15 anos, que é uma das participantes, a filha de 15 anos dela foi estuprada. É, então, E, a partir daí, o professor Everton deixa de ser o professor para ser o psicólogo, para ser a pessoa que vai acompanhá-la. sim, E eu sempre me foi muito difícil, sabe, compreender
essa pluridimensionalidade, porque para mim é pluridimensionalidade, não é apenas um fator, porque não é apenas o estupro, se é que a gente pode dizer apenas, né? Não é o estupro, não é a violência verbal, não é a violência psicológica, não é a violência física apenas. É tudo isso, além de outros fatores que estão aí presentes e que, inclusive, o que eu não consigo, Kelly, admitir é quando algumas pessoas, como você mesma fala, algumas pessoas elas acabam, inclusive mulheres, acabam revitimizando essas mulheres, não Sim, é? Acabam às vezes revitimizando nem essas mulheres. não E, acreditam, né, no relato dessas mulheres. sim, Colocam esse sim, sim. relato em E foi por questão. isso que eu fui até elas. Foi por isso que eu fui até elas. Foi difícil eu, gênero masculino, chegar até elas que tinham sido estupradas, que tinham sido sexualmente abusadas por alguém do gênero masculino. Eu creio que foi mais difícil para mim do que para elas. Que para elas foi um. Tem uma das entrevistas, Kelly, ela chega a quase 25 páginas transcritas. É tanta dor, é tanto sofrimento, foi tanto. Agora elas me propiciaram um resgate, aquilo que nós lá na Feno a gente chama de essa atualização no presente de um passado, sabe? Eu me senti tão feliz, se é que eu posso dizer, de estar ali com elas. Porque aquele momento também foi um momento de catarse. Eu consegui fazer com que essas mulheres, cada uma delas, à sua maneira, pudesse, sabe, e choravam e traziam a indignação. E é complicado porque na relação de pesquisa em Feno você está inteiro nessa relação. Você precisa estar inteiro, não é? Nessa relação. Você precisa estar tendo envolvimento existencial, aquilo que a Yolanda Centrão Forghieri coloca, né? O envolvimento existencial e, ao mesmo tempo, distanciamento reflexivo. E algumas vezes eu quase que não tinha condições de fazer o distanciamento reflexivo. Diante de tanta, sabe, inescrupulosidade. É impressionante, porque faltam escrúpulos, sabe, falta humanidade, Exatamente. sabe, falta humanidade. Foram 5 mulheres, o título do artigo é Violência Sexual contra a Mulher, Diálogo Fenomenológico. A base de análise foi Heidegger, né? Não tem jeito, eu amo Heidegger, apesar das pessoas não gostarem, mas eu amo Heidegger, a cada momento eu descubro uma coisa interessante no Heidegger, eu descubro que eu só sei que eu nada sei, como dizia o Sócrates, entendeu? E não tem jeito, não é? Porque eu considero a fenomenologia enquanto eu coloco a inspiração fenomenológica que nós temos, que nós viabilizamos no consultório, na prática docente, eu coloco como um convite à dinamicidade e a reconfigurações pessoais e coletivas, Sim, sabe? Porque quando você emerge quando você fica imerso na realidade, na fenomenologia, você passa a compreender essa dinamicidade à tua volta. Então, a Feno, ela me chama, sabe? É como se ela me desse um tapa na cara a cada instante, sabe? Para me colocando assim, e acorda, presta atenção, presta atenção. São várias questões, não é um único, não existe unicidade. E enquanto ser no mundo, eu vou lá e mergulho, né? sim. E esse artigo foi na Quadernos de Psicologia da Espanha, né? Uma revista bastante conceituada, inclusive. Eu fiquei surpreso, porque como eu escrevo da forma como você já sabe, já viu, Forma eu não bastante vou acessível. repetir exatamente. Eu não sou, é o que eu digo sempre, sabe, Kelly?
Eu não sou filósofo. A filosofia, a fenomenologia, a filosofia é para os filósofos. Eu faço psicologia, sabe? Sim. E eu preciso trazer, eu preciso estabelecer esse link. Eu não vou me apropriar lá para desenvolver aqui, não. Eu vou olhar aqui a partir dos parâmetros que a fenomenologia me dá. Agora, é um olhar psicológico. Então, fazer essa pesquisa, eu vou dizer, vou te ser sincero, foi uma das pesquisas mais dolorosas e doloridas que eu já fiz na minha vida. Porque essas mulheres trouxeram, sabe, um momento da vida, Kelly, em que a dor, o escárnio, como você viu, tem algumas que a família, sabe, alija, a família deixa de lado, entendeu? Os amigos. Isso porque eu não coloquei nem 1% daquilo que elas me falaram. Que é de uma dimensão inimaginável. E você pensar que nós já estamos discutindo, a sociedade está discutindo violência contra a mulher desde a década de 70. E ainda hoje nós vemos pessoas que colocam, não, isso acontece porque é cultural. Ei, peraí, de que cultura nós estamos falando? E responsabilizam a mulher por essa ocorrência, né? Exatamente. Essa cultura, como é chamado, que responsabiliza a mulher, né? A mulher que, pela roupa que ela veste, pela forma como ela dialoga, pela sua expressão gestual, pela sua postura, qualquer coisa que a mulher faça, né? É como se ela desse autorização para ser violentada. É como se todo o tempo ela estivesse. Aí eu digo, é cultural no sentido desse olhar de diminuição que é feito sobre a mulher. Sim. É como se a mulher, mesmo passado tanto tempo, sabe? Nós já estamos no século XXI, tecnologia aí da melhor, mas de ponta, mas nós não conseguimos sair daquele de um esboço apenas no respeito devido à mulher. É isso que eu percebo, entendeu? Nós E é uma estamos ainda contradição. hoje esboçando, mesmo os que esboçam, se arvoram de colocar a mulher como protagonista, e o que eu falo sempre, eu não gosto disso. Não gosto, nunca gostei, jamais vou gostar, porque a mulher protagonista é a mulher que apenas vai repetir aquilo que alguém escreveu para que ela diga. A mulher tem que ser vista como autora da própria vida, Sim. como alguém que é autônoma, independente, alguém que está aí, que vai fazer seus enfrentamentos, vai superar as suas mais variadas questões, que tem capacidade, que tem possibilidades de ir além desse olhar mesquinho que a própria sociedade lança sobre a mulher, ainda hoje. Então, você sabe que eu sou passional, você sabe que Mas eu já nessa começo a trazer a verve, já começo a trazer a verve italiana aqui, aí já fica, sabe? Já Mas não nessa tem jeito. temática não tem como ser de outra forma, Everton. Quanto mais a gente se aprofunda no estudo, quanto mais a gente se relaciona com mulheres que sofreram violência, a nossa indignação diante desse fenômeno, e diante da contradição que aparece na sociedade que se diz, né, permissiva em termos de uma liberdade sexual, que se diz tolerante com questões de gênero, mas que na prática violenta o tempo todo a mulher. E o que é interessante e eu tenho feito acompanhamento clínico, Kelly, e são vários, de mulheres que chegam até mim e depois de um determinado tempo
elas conseguem falar. E, Kelly, a minha grande... meu grande espanto, meu grande, sabe, é que as pessoas não veem o quanto esse silêncio dessas mulheres grita. Porque é um grito, entendeu? É um grito que elas lançam. E é impressionante o quanto, e aí eu digo, Kelly, de todas as mulheres, inclusive essas que eu fiz a pesquisa, todas, 100%, elas vêm com o discurso de eu sou culpada. O que subjaz a capacidade que esse outro tem, não só de, sabe, de desestruturar fisiológica e psicologicamente esta mulher, ainda tem a capacidade de colocá-la, de lançá-la no nicho de culpa. E com isso vem as outras pessoas que, quando sabem, a vitimizam. Aí fica essa questão, ora culpa, ora vítima, ora culpa, ora culpada, ora vítima. Entendeu? Você já pensou, vocês já pensaram o que é para uma mulher olhar para si mesma a partir de um momento tão cruel como esse? Como foi o caso dessas 5 mulheres? Algumas tiveram apoio familiar. Algumas são, como você deve ter visto, são evangélicas. Não é? Mas a dor que perpassa em cada uma é o que eu digo sempre. Eu amo fenomenologia por isso. Pela capacidade que me permite, pela possibilidade que me permite de ler as entrelinhas. E ao ler as entrelinhas delas, do discurso delas, eu consegui com que elas, nas entrevistas, elas se desvelassem e trouxessem esse momento, mesmo diante da dor que isso causava. Mas você ia falar. Não, eu ia perguntar, na verdade. Você pensa que durante a pesquisa, quando a gente faz a escuta dessas mulheres, né, e é um diálogo, né, Everton, porque a gente não fica ali o tempo todo apenas coletando as informações que elas estão fornecendo para a gente, é sempre uma conversa, é Sim. sempre uma acolhida, né? O fato delas terem alguém disposto a ouvi-las e a compreendê-las modifica essa sensação de culpa que elas têm? Claro que precisa de um outro trabalho a partir daí para que isso Sim, sim. se efetive. Mas você acha que a abertura para esse diálogo, para uma atitude compreensiva diante delas, já lança luz sobre essa possibilidade? Tanto lança, Kelly. Foi bom você que eu ia colocar depois, mas vamos lá. Tanto lança, amada, que as 5, depois que passou o processo de falar sobre o momento em si mesmo e como se sentiram logo depois, todas 5, Kelly, quando eu perguntei como é que você passa a se sentir a partir deste momento, aí elas, ei, me fizeram me sentir culpada. Todas, Kelly. Todas elas me fizeram. Mas você acha que eu tenho culpa? Aí eu retornava para elas, né? De que culpa você está falando? E dava chance para que elas trouxessem. E nisso, essa luz que você fala passa a estar presente. E esse olhar, ao final das entrevistas, elas foram unânimes. Gente, eu nunca pensei que eu falar de algo que me causa tanta dor
me fosse retirar um peso que havia sobre mim. Então, a pesquisa fenomenológica com a clínica fenomenológica, nós trabalhamos 3 aspectos que eu considero fundamentais. Você acolhe, você escuta e você cuida. Sim. E quando elas percebem o teu acolhimento, quando elas perceberam que quem estava ali não era apenas um homem, mas era alguém que estava em disponibilidade para com elas, sabe? A pesquisa fluiu de uma forma magnífica. E os insights que elas foram, sabe, trazendo, ei, presta atenção. Então, foi por isso que, em determinado momento da minha vida, eu me senti tão culpada, porque os outros diziam que talvez eu tivesse sido culpada por não ter falado, porque essa é uma questão. Sim. É exatamente aí que a questão se torna crítica. É um nó crítico. Porque vem com elas. E por que você não falou? E nesse por que você não falou, já estão julgando de talvez ter gostado ou ter seduzido de alguma forma esse outro. Sim. Ou ter sido a responsável, ser como você estava vestida, né? Aquilo que você colocou logo no início. Como você estava vestida? Vai ver que estava de mini saia, vai ver que estava disso, vai ver que estava daquilo. Que horas Entendeu? eram, Porque a né? sociedade é Você fica impressionante. É trabalhando até impressionante. mais tarde, né? Por que motivo? Qual que é a necessidade Exatamente. de você ficar sozinha, né, com o Exatamente. seu Aquela chefe que até foi essa estuprada. hora, Isso. né? Aquela que foi estuprada pelo chefe, né? O patrão dela estuprou. Mas ela teve um marido que foi um suporte magnífico. Esteve junto dela, inclusive na hora da denúncia, inclusive em todo o processo que teve que ser feito. Porque não pode, não há o que não há justificativa para semelhante ato. Não existe. Não existe, sabe? É você perceber o como o ser humano pode ser cruel, Sim. não é? E E é porque é uma ação de uma crueldade ímpar, Kelly. é um processo, Everton, que aqui quando a gente discute, né, no grupo, que até o ano passado eu estava de estudo sobre isso, essa questão de a mulher que denuncia, né, que é violentada e ela denuncia, ela ainda passa por outros processos, né? Porque se essa violência acontece de madrugada, a delegacia está fechada, né? Então ela tem que ficar suja até o momento dela fazer essa denúncia para ela Sim. ser encaminhada para o hospital para fazer o exame de corpo e delito e ela precisa gerar provas contra o agressor. O que é desumano. Você passar por toda essa situação, ainda permanecer nessa condição, porque você tem que provar que isso aconteceu com você. Ou seja, você está perpetuando um ato. Exatamente. Não é? Você está perpetuando um ato. Você está impossibilitando essa mulher, dada essa quantidade de burocracia que existe, não é? É como se o que a mulher fala não tivesse valor. Ela precisa mostrar que suas entranhas foram rasgadas, ela precisa mostrar que existem restos de sêmen dentro dela. Ela precisa de provar que ela não foi favorável àquele ato, não foi um ato consumado, como se diz, não foi com a aprovação dela, com o aceite com a dela. aprovação dela. Exatamente. E Não é? É impressionante isso. Você, sabe, é um vilipêndio a essa mulher.
Essa mulher é vilipendiada em ser mulher, entendeu? É como se as mulheres precisassem estar sempre provando algo a alguém de alguma coisa, sempre. Sim. Eu acho que nesse aspecto que a gente tem um impacto cultural muito grande, né? Porque, como você disse, a mulher ela não é ouvida. E quando ela é ouvida, sempre há uma desconfiança acerca daquilo que ela narra. Então, se ela se mantém ali num farrapo humano para gerar evidência, ela está errada. Se ela se lava e vem fazer a denúncia, ela está errada. Né? Então, ela não tem mexida. Né? E por isso que muitas se calam. Muitas não acreditam nessa possibilidade, né? E por mais que a Sim. gente tenha leis, e por mais que a gente tenha hoje delegacia de mulheres, equipes de polícia civil e militar especializadas em crimes de violência contra a mulher, a gente ainda tem muitos relatos da solidão dessas mulheres. É por isso que aqui no Amazonas eu gosto muito do trabalho que é feito no Saves e no Savas, não é? É um trabalho de acolhimento, é um trabalho de trazer essa mulher até eles, entendeu? E a equipe multiprofissional consegue, sabe, acolher de tal forma que, e ao se sentir acolhida, o processo, a processualidade deixa de ser tão dolorida e dolorosa como vai ser numa delegacia de polícia. Porque muitas vezes nós temos profissionais magníficos, não restam a menor dúvidas, em todo o mundo nós temos Sim, profissionais de psicologia magníficos, mas nós ainda temos colegas que, infelizmente, não conseguem ir além, não conseguem transcender a seus próprios valores, sabe, Kelly? E isso acaba sendo um fator de extrema interveniência em todo esse processo. sim, E essa mulher que já vem de um ato tão insidioso, ela acaba, como você colocou ainda há pouco, perpetuando esse ato e, ao perpetuar, ao manter um sêmen dentro dela, por exemplo, ela está fadada a uma gravidez indesejada, a uma gravidez que, não, a justiça, a justiça possibilita com que você aborte essa criança. Gente, não é só o aborto em si, não é livrar-se da criança. Pelo contrário, muito pelo contrário, porque essa é uma outra muito situação difícil, né? Porque exatamente, a criança exatamente, gerada ali, ela não é responsável pela sua dor, mas ela se coloca em exatamente, contato com essa dor o tempo todo. Então, é uma situação de intensa ambiguidade e de tensão, né? e que gera outras tensões, que gera outras questões que vão gerar novos conflitos e novas crises, e com isso essa mulher, a vida dela passa a ser única e exclusivamente em função foi daquele ato lá, não foi do que resultou do ato. Ela vai perpetuar isso em cada crise, em cada conflito, em cada situação na qual ela é colocada a partir dali. Numa situação de gravidez, Everton, eu já estive com uma mulher que ela relatou para mim o seguinte, que na família ela foi violentada por um membro da família, né, dela. E as pessoas diziam a ela, né, que se ela tirasse aquela criança, ela estava sendo desumana. Sim.
E outros diziam que se ela mantivesse essa gravidez, então tinha sido mesmo um ato de violência. Assim, essas leituras. Olha, Miriam colocou alguma coisa aqui. ela colocou que na delegacia das mulheres, muitas mulheres são desrespeitadas, sabe? Pelos São, agentes. eu vou mandar para você, eu vou encaminhar para você, Kelly, uma dissertação de mestrado que foi da Leila. E a Leila trabalhou o devir à denúncia sob o viés do Merleau-Ponty. Ficou algo bem interessante. Ficou uma proposta bem interessante. Eu vou encaminhar para Eu quero você, ler. A Miriam comentou uma tá? outra coisa aqui, que é o caso de uma mulher que engravidou, teve a criança e depois uma dificuldade para explicar quem era o pai, em que circunstâncias essa mãe tinha Em que circunstâncias? engravidado, Exatamente. né? Que é outra Aí, complexidade. Então, aquilo fica na sua vida eternamente, né? Se repetindo sim, eternamente. fica se refletindo sobre a dimensão psicológica de tudo isso. De que fragmentação a nível psicológico, Kelly, essa mulher passa a vivenciar, a experienciar a partir desse momento. Ela deixa de ser ela. Ela deixa de ser ela para assumir aquela que talvez seja culpada por um ato de estupro ter ocorrido. Ela passa a ser vítima porque o olhar que o outro lança sobre ela a revitimiza continuamente. Sabe? As pessoas parecem que elas não conseguem, sabe, lidar de uma forma generosa. E mais uma vez, lembra daquele olhar de generosidade que nós já comentamos aqui? As pessoas não sabem, não conseguem lançar esse olhar de generosidade. O olhar de generosidade é um olhar que vai acolher, é um olhar que vai mostrar para essa outra: olha, eu estou aqui contigo, eu vou caminhar com você. Mas, infelizmente, o que nós vemos é apenas o apontar. Ah, provavelmente estava usando isso, provavelmente um batom isso, provavelmente estava com isso. Ou então, ah, coitadinha, olha, aconteceu com ela. É preciso que nós saiamos, porque enquanto nós estivermos nesse contexto, Kelly, a meu ver, tá? A meu ver, enquanto nós estivermos nesse contexto de perpetuação do ato, gerando culpa, gerando esse processo de revitimização, é como se nós estivéssemos sabe, em um círculo, andando em círculos. Sim. Nós temos uma lei chamada Lei Maria da Penha, uma das leis mais belíssimas, né, e mais contundentes que nós podemos, que nós temos a nível de Brasil e a nível de mundo, não é? Sim. Mas, igual ao ECA, algumas vezes a minha leitura, sabe? A cada ano fazemos aniversário. E pronto. E pronto. Né? Entendeu? Porque por mais que a gente Ficamos na letra. tenha Ficamos na a letra. questão, Não é? Decoramos tudo. Decoramos tudo. Cada artigo, cada item, cada tudo, nós decoramos e fazemos questão de falar. Estar os nossos discursos. Tá, mas além do discurso, o que você está fazendo por essa mulher? O que você está fazendo por essas mulheres? Qual a contribuição que nós da psicologia temos? E nós temos uma contribuição ímpar nesse sentido. sim, Mas quando é que nós da psicologia, quando é que a psicologia sai do seu púlpito, não é? Sai do seu púlpito para ir ao encontro dessas pessoas. É essa a minha preocupação, entendeu? eu penso, Aí vem a Miriam e já complementa. Eu adoro isso. isso. As leis são lindas, são importantes, né? Sem elas Sem a gente dúvida. teria um quadro ainda pior,
mas falta muito para a gente conseguir uma efetividade do exercício dessa lei, né? Exatamente. Manter, por exemplo, esse homem afastado dessa mulher, quando esse homem é preso, né? E aí tem sempre aquele medo de quando ele for libertado, né? O que ele fará comigo? Porque se no momento anterior ele já foi capaz disso, né? No momento em que ele é preso, o que ele fará comigo em seguida, É em seguida isso, não é? né? Ou seja, a segurança que se propõe não é Não é efetiva, efetivo. É, não é? E para mim uma outra questão que eu também considero bastante complicada é o olhar que as pessoas lançam quando essa mulher não denuncia o marido ou quando denuncia o marido por um ato violento, ela retorna. Aí começam a chamá-la de uma série de coisas. Nesse momento eu pergunto, sabe, Kelly, será que a vida dessa mulher foi sofrer violência apenas do marido? com certeza não. Com certeza não. Não é? A gente Você percebe a dimensão que é? tem Você percebe a dimensão que isso atinge? esse processo, ele se dá desde a tenridade, Everton. Né? Quando a gente está Exatamente. crescendo e a gente é o tempo todo chamado a atenção, como você se senta, como você se veste, como você dança, o tom da sua voz, né? Como você se comporta. O tempo todo a mulher é chamada, né? A estar atenta às suas ações, a estar atenta na sua relação com os homens que estão no seu entorno. E se ela é uma mulher bonita, isso é ainda mais, porque você tem que lidar com a rivalidade das outras mulheres. Exatamente. Então, é um fenômeno de uma complexidade, de uma pluralidade ímpar. Aí vem meu socorro o Merleau-Ponty, né, com a corporeidade, não é? É, quantas vezes vocês, mulheres, não têm a corporeidade silenciada, Kelly? Infinitas vezes, de diversas formas, né? É, tanto no sentido que a gente deve se mostrar, quanto no sentido que a gente deve se esconder. E não só o corpo físico, mas quando você tem uma carreira, quando você tem um sucesso, quando você tem uma renda que é superior à do seu parceiro, e isso faz com que, em muitas situações, você se cale, se esconda para não ser ainda mais ofensivo para ele, Sim. né? Então, a nossa corporeidade, o nosso existir, ele é tomado por várias circunstâncias de violência, do momento que a gente nasce até o momento que a gente se vai deste mundo. E é um estabelecimento de limites tão atrozes, de limites tão tomado a conta de que é cultural, não é? Se toma, eu acho interessante como se apropriam da culturalidade para manter determinados parâmetros e manter essa mulher em um determinado quadrado. Ela não pode sair daqui. Mulher nasceu para isto. Mulher só serve para isto. Antes, se nós formos observar, como eu coloquei em uma apresentação do primeiro capítulo do próximo livro, ah, na Idade Média, a mulher servia para quê? Para parir. Ela era geratriz. Ela servia para parir.
Aí os médicos perceberam que muitas crianças na França, no interior da França principalmente, e mesmo em Paris, morriam na mais tenra idade. Aí eles perceberam que o leite materno é algo de extrema importância. Aí a mulher deixa de ser mulher para ser mãe, ou seja, a geratriz, e aqui a alimentadora, a que alimenta. E depois passam para essa mulher a questão de que ela precisa Cuidar, educar. cuidar, educar, tudo é a mulher, tudo é a mulher e a maternidade, né? Tanto que eu vou trabalhar agora, estou com um projeto de pesquisa implementando e chamando meus alunos e quem queira participar, e você vai participar comigo, mesmo que você não queira, você vai, não Não, eu é? quero. Eu gostaria de estar discutindo, Kelly, o que é maternidade e mãe na contemporaneidade. Será que mudou realmente? Porque a nossa mídia coloca a maternidade como uma coisa idílica, Sim. não é? Eu vi eu perguntando para minha mãe, que teve 5, né? Mãe, a, a senhora já padeceu bastante, já encontrou o paraíso? Porque não dizem que ser mãe é padecer no paraíso? Então, esse padecer, no caso da mãe, parece que é extenso à categoria mulher. Exatamente. É como se a mulher não tivesse chance, ela não pode, ela não Ela precisa, não tem direito a outra sabe? condição existencial que não seja essa. Exatamente. A mulher que decide não ter filhos, ela vai ser extremamente julgada pela sociedade. Inclusive por seus pares, Sim, porque você não não é? pode negar a maternidade. Porque Não a é? Então, por isso, maternidade é o que celebra o fato de você ser mulher. exatamente. Né? Exatamente. E aí você percebe a complexidade que nós estávamos falando desde o início, a complexidade do que é esse existente, sabe? Olha, Antônio Honório Ferreira colocou, tem alunas elaborando um projeto de TCC sobre Muito eu acho que é romantização, da né, Antônio? maternidade. Maravilha, exata, vai ser nesse sentido, meu amigo. Vai ser nessa perspectiva que nós vamos trabalhar, Ah, não é? podemos Então você conversar. percebe o quanto a mulher é cobrada em todos os aspectos, sob todos os aspectos, não é? E não lhe é dada a chance de existir. Fora desses estereótipos. Exatamente. Não lhe é dada a chance de existir, porque existir é abertura. Se é abertura, de que abertura nós estamos proporcionando às mulheres no sentido de que elas se locupletem a si mesmas? De que elas, sabe, venham e tragam todas e vivenciem toda a pluralidade do que é ser mulher. Porque ser mulher não é somente isso, aquilo outro, ou aquilo. É tudo isso, gente. Mas É ser elas não têm humano, Weber. chance. E a gente, às Exatamente. vezes, você tem que lutar indefinidamente e, em alguns momentos, você simplesmente abre mão, entendeu? Porque não há o que discutir para você continuar, manter sua sanidade mental. Você abre mão da discussão, você deixa que falem, sabe? Como a música. Deixe que falem, deixe que digam, né? Jair Rodrigues. Porque não há possibilidade de um diálogo em que você é efetivamente ouvida. E o que você é dito é levado em consideração. É Sim, claro que a gente está aqui falando das mulheres e de todo esse sofrimento, e os homens também passam por todo esse processo de também de estereotipação
estereotipação de Estereotipias, né, na realidade. sim, vocês também têm uma série de questões que também precisam ser discutidas, né? A gente Sim. precisa discutir as feminilidades e as masculinidades, mas a questão da mulher, ela é sempre preemente porque ela é secular. É Ela desde é multimilenar. isso, é desde que a mulher é mulher no mundo. É mulher, não é? Afinal de contas, a mulher foi responsável pela saída do paraíso, né? Sim, e aí Já começa aí, não é? Já começa nesse momento a igreja a colocar, o sistema religioso a colocar a mulher como alguém que não merece confiança, alguém a quem não pode ser entregue um determinado conhecimento. Para que a mulher vai precisar de conhecimento? Não era isso que até vocês foram adquirir, as mulheres foram adquirir alma em 1453, foi quando vocês, foi no Concílio de Nicéia, se eu não me a engano, gente teve é que direito as à alma. mulheres passaram a ter alma. Até aquele momento vocês eram desalmadas. Olha só. É. Você percebe, gente, 1453. Depois de Cristo, isso. Só que esse processo vem antes. Aí eu fico me perguntando, você já imaginou se Safo vivesse hoje? Não tem condição. Ela não iria cantar, decantar uma mulher da forma como ela fez na ilha de Lesbos. Nós não teríamos aqueles versos belíssimos de, sabe, de pura luz acerca da mulher, não é? E ela foi exilada exatamente por ser diferente, né? Sim. Por ser, ela foi alijada de todo um processo. Então, você observa, por exemplo, naquele livro que nós ainda vamos fazer, né, naquela live, eu não esqueci não, viu? Sim, Não é? nós dois somos seres extremamente ocupados com o trabalho, né? Mas a gente sempre arranja mais trabalho, né? Mas tá tudo bem, é assim mesmo. Não é verdade, mas é sempre bom arranjar trabalho, né? Sim, sim. É sempre bom. Principalmente como o que nós estamos fazendo aqui, que é um prazer imensurável estar compartilhando com você. O lugar que colocaram Capitu, o lugar que colocaram Caterine no Morro dos Ventos Uivantes, o lugar que colocaram a própria Alice em Alice através do espelho, não é? O lugar que colocaram a Rainha Vermelha, a Rainha Branca, onde são julgamentos constantes, contínuos. A vida dessas personagens gira em torno de culpa e de vitimização. Elas são revitimizadas continuamente. Como uma mulher que sofre violência sexual, como uma mulher que sofre violência física, a violência psicológica, ou seja, todos os tipos de violência. A gente tem uma questão... Se fala tanto em respeito, não é? Se fala tanto em respeito. De que respeito é esse que nós estamos falando? No caso do gênero feminino, ainda falta muito para a gente poder dimensionar o que a gente e o gênero masculino, quando não respeita o gênero feminino, ele não está apenas desrespeitando o gênero feminino. Ele está se desrespeitando inicialmente. Sim. E parece-me que as pessoas não se comprazem no faz de conta da Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. No reino do faz de conta. Parece que o gênero masculino vive sendo continuamente o jogo do faz de conta da Poliana. Não é? Então, são essas dimensões, amada.
Não é a violência pela violência, mas é o que leva a essa violência, o que produz essa violência, o que subjaz nos casos de violência contra a O mulher. que mantém essa violência O que mantém. acontecendo, né, Everton? Porque, para mim, essa é a questão fundamental. Hoje a gente tem um processo de reflexão muito possível, né? O assunto ainda sofre represálias, ainda é um tabu em determinados contextos, mas a gente já alcança a mídia, você tem milhares de pessoas pesquisando, trabalhando, é, produzindo conhecimento, discussão, debate acerca disso, como nós estamos aqui agora, mas a gente ainda não consegue efetivar nas ações, nas relações, o que nós discursamos. Exatamente. É o Né? que é aquilo que eu sempre falo para meus alunos, Kelly. A teoria, ela é belíssima, mas a teoria ela só tem validade se ela for efetivada na prática. Agora, não tentando modificar a prática, mas a teoria se adequando à prática, se modificando na prática. Enquanto nós tivermos, enquanto pesquisadores, tivermos o olhar apenas de produzir e produzir e produzir, e não lançar esse resultado de pesquisa para essas pessoas, vamos continuar a manter este status quo de que tudo é natural. De que naturalizaram esse Sim, e processo, Kelly. traçar O estratégias. processo de violência contra a mulher está, infelizmente, foi naturalizado no decorrer das épocas. Nós temos uma capacidade muito forte de naturalizar situações de violência, né? Seja violência contra a mulher, seja violência étnica, seja violência no trabalho, né? Nós, seres humanos, temos uma relação que precisa ser estudada em relação ao ato violento, de que Sim. natureza for, né? Mas me causa. Parece que o nosso cérebro subreptílico é em que em realidade comanda todo o sistema do córtex, né? O sistema cortical. O cérebro superior, chamado superior, parece que em realidade é superado no que tange a questão relacional pela amígdala, que é responsável pelas nossas agressões. Exatamente. Exatamente, Miriam. A gente tem essa enorme capacidade de naturalizar, né, tudo que está ao nosso redor. E a violência contra a mulher enfrenta uma dificuldade muito grande para traçar estratégias. A gente, em Teoflotone, na faculdade, imagino que aí também em Manaus, vocês na faculdade, tenham projetos de acolhimento à mulher, né, Sim. projetos que vão promover o debate entre as agências que fazem o acolhimento dessa mulher, os profissionais de saúde, de segurança pública, né, de assistência social, que estão diretamente, né, são diretamente acionados nessas circunstâncias, e como que a gente ainda ouve destes profissionais discursos que não favorecem as estratégias. Porque ainda é muito mais fácil você fazer parte de uma comissão, de um comitê, ter seu nome lá e apenas reproduzir aquilo, mais uma vez, que eu trago. Apenas ser protagonista, ou chegar em um púlpito e falar das leis, das contravenções, disso, daquilo e daquilo outro, e só se mantém ali, se mantém na letra, se mantém protagonista, quando deveria, a partir do conhecimento que tem, viabilizar a autoria da própria vida, que seria exatamente ir ao encontro desse outro que sofre, ir ao encontro dessas perspectivas tão enviesadas que nós temos ainda na nossa sociedade. Mas se mantém, Kelly. É difícil manter Ainda se compraz. o diálogo, sabe?
Sim, Em é muito algumas difícil. circunstâncias é difícil manter o diálogo, né? Porque se imunem de toda uma literatura, se imunem de todo um conhecimento já previamente elaborado, não é? E não permitem ter o olhar mais amplo sobre o próprio fazer, não é? Eu digo sempre para meus alunos o seguinte, gente, quando um dia, no momento em que vocês me perguntarem alguma coisa que eu não souber, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Mas eu vou procurar saber para depois vir e trazer e discutir com vocês. Sim. Não é? Então, essas pessoas que estão à frente da. Nós temos políticas públicas magníficas, Kelly. Mas Sim. o que nós estamos. Qual a efetividade Assim dessas políticas como públicas? uma série de organismos de controle social também, com ações, com, com discussões, né, ricas, Sim. mas ações efetivas que realmente conseguem ser levadas a cabo, né, a gente ainda não conseguiu estabelecer um ponto para que isso se efetive. Às vezes você abre o grupo, por exemplo, um trabalho de grupo para fazer o acolhimento das mulheres, né? É, e as mulheres não vêm ao grupo, elas não se sentem seguras para. Isso é próprio do. Olha a minha. Olha a minha. Isso é próprio dos existencialistas. Você e Kelly são muito parecidos. Olha, você não sabe o elogio que você me fez agora, Lilian. Ah, nos fez, Eu Hélio. admiro esta criatura com uma admiração que extrapola o plausível. Não, eu admiro Você nem muito imagina o elogio que você. você me fez agora. Não, eu admiro muito você como pessoa, como profissional, e todos que estão aqui deveriam conhecer o seu trabalho, ler o seu trabalho. Everton tem 3 livros publicados, está indo para o quarto, e são textos fortes, mas textos que a gente consegue ler e entender, mesmo não sendo psicólogo, ou mesmo não sendo existencialista, né? E isso não é raro. Isso é uma É, habilidade rara. porque as pessoas agora eu orientei, tivemos 3 defesas agora. Uma sobre câncer de pênis, o olhar do homem com câncer de pênis. Outra questão da religiosidade e espiritualidade em pessoas em cuidados paliativos, com pessoas em cuidados paliativos e seus familiares. E o outro foi sobre a questão das relações afetivo-sexuais em pessoas diagnosticadas com pessoas PVHA, né? Pessoas vivendo com vírus HIV/AIDS. Sim. E é interessante, eu falei para os meus alunos o seguinte, Kelly, vamos trazer a coisa de uma forma que quem for ler compreenda. Nós não precisamos ficar no psicologês, no merleau-pontinês, no heideggerenês, entendeu? Sim. Vamos traduzir, vamos trazer de tal forma que essas pessoas consigam compreender. Então, é nessa perspectiva que eu estou agora. E as pessoas podem dizer assim, mas fenomenologia não é ciência. Aí eu me lembro da Bilé, né? Da Bilé Tati Sapienza. Sim. Me lembro da Bilé Tati Sapienza. Se você acha que o que eu faço não é ciência, eu faço, sob o ponto de vista da ciência, eu faço fenomenologia. Fenomenologia é outro caminho. É Simples. fenomenologia, simples É assim, fenomenologia, pronto. né? Não é? Então, essa. São tantas questões, não é, Kelly? São tantas questões não apenas a ser discutidas, não é, amada? Mas a ser colocadas em prática, Sim. a ser viabilizadas. Bom, mas a gente chegou ao fim, né? Daqui a pouquinho Não vamos. sei, já? Já são 5 horas, né? Ah, tá. Eles vão nos cortar daqui a pouco. Eu preciso te agradecer e
te convidar para um outro evento no segundo semestre, para a gente também discutir essa questão da masculinidade enquanto autoria da violência, que eu acho que é um contraponto Interessante. importante também. Já topo. Te agradeço imensamente por ter vindo. Vou deixar para aqueles que querem conhecer o artigo sobre violência sexual e ler, vou deixar no link do Espaço Ser ativo para o artigo. Então, leiam o material e até a próxima, gente. Agradeço, Everton. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela deferência. Eu não, você sabe, todas as vezes é só dizer, Everton, já sabe. Estarei em Sim. disponibilidade, pode ter certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada, obrigada, gente, por vocês terem vindo aqui também. Valeu demais. Até a próxima. Será em breve. Até a próxima. Tchau. Tchau.